Você reduziu drasticamente a ingestão de carboidratos, monitorou meticulosamente cada caloria e passou horas intermináveis na esteira até que suas pernas parecessem de chumbo. A lógica diz que os quilos deveriam estar despencando. As equações matemáticas indicam que você está em déficit, mas, ao se olhar no espelho, aquela camada teimosa ao redor da sua cintura não se moveu nem um milímetro. Na verdade, ela pode parecer mais flácida, inflamada e permanente do que nunca. Você já se perguntou por que a balança não se move, apesar da sua disciplina absoluta? Há uma razão biológica para isso, e não tem nada a ver com a sua força de vontade. Não se trata de comer menos e se exercitar mais. Você está travando uma guerra contra um mecanismo de sobrevivência oculto que anula ativamente a sua dieta. Enquanto você tenta queimar gordura, seu corpo recebe um sinal químico para acumulá-la. Esse sinal cria um ambiente metabólico no qual os níveis de insulina permanecem extremamente altos, mesmo que você não consuma nenhum açúcar. Ele gera um estado em que o seu fígado produz a sua própria glicose, mesmo que você siga uma dieta cetogênica rigorosa. Ao final deste vídeo, você entenderá exatamente por que essa gordura abdominal é tão teimosa e, mais importante, como virar a chave que força o seu corpo a usar essa energia armazenada. Pesquisas mostram que essa gordura profunda é quimicamente diferente da gordura das suas pernas. Ela é densamente repleta de receptores de cortisol. Imagine esses receptores como antenas de alta potência. Enquanto o resto do seu corpo pode ignorar um sinal de estresse fraco, a sua gordura abdominal o capta, o amplifica e reage a ele. Ela é biologicamente programada para ser um ímã de cortisol. Isso cria um ciclo de feedback assustador. Você fica estressado, seja pelo trabalho, pela falta de sono ou por dietas excessivas. Seus níveis de cortisol disparam. Sua gordura visceral, com seus milhões de antenas, absorve esse sinal e se expande. Mas aqui está o ponto crucial. À medida que a gordura visceral cresce, ela libera seus próprios sinais inflamatórios, que desencadeiam a liberação de ainda mais cortisol. Ela se torna uma fábrica autossustentável. O próprio tecido adiposo recruta mais hormônios do estresse para garantir a sua própria sobrevivência. Ele se alimenta exatamente daquilo que o deixa infeliz. Isso explica o fenômeno do falso magro, ou por que você pode ver alguém que come muito pouco, mas ainda tem uma barriguinha evidente. O corpo dessas pessoas está em um estado de gerenciamento de crises. Quando os níveis de cortisol estão cronicamente elevados, o seu corpo entra em modo de preservação. Ele pensa que você está em uma situação de fome prolongada ou fugindo de um predador. Nesse estado, a última coisa que ele quer fazer é queimar as suas reservas de emergência. Ele tranca as portas. Agora você pode estar pensando: eu como de forma limpa, então meus níveis de insulina estão baixos. Esta é a segunda parte da armadilha, e é aqui que a biologia se torna fascinante e frustrante ao mesmo tempo. Você pode se alimentar exclusivamente de bife e água, e o seu açúcar no sangue ainda pode disparar. Como assim? Porque o seu fígado é um laboratório químico incrível. Quando os níveis de cortisol aumentam, eles enviam um comando ao fígado. Precisamos de energia para a luta. O fígado reage produzindo glicose a partir de aminoácidos e outros tecidos. Esse processo é chamado de gliconeogênese, traduzido literalmente como a criação de novo açúcar. Então você acorda, não come há 12 horas, mas está estressado. Seus níveis de cortisol sobem. Seu fígado despeja glicose fresca na sua corrente sanguínea para alimentar uma luta que nem está acontecendo. O seu pâncreas detecta esse açúcar e libera insulina para regulá-lo. Agora você tem níveis altos de cortisol e de insulina ao mesmo tempo, e tudo isso enquanto está em jejum. Como a insulina é o interruptor principal que desliga a queima de gordura, você está efetivamente impedido de perder peso.
Você está funcionando com o açúcar que o seu próprio corpo produziu, enquanto os seus estoques de gordura permanecem firmemente trancados. Esse caos hormonal é geralmente impulsionado por três armadilhas específicas de estilo de vida que, superficialmente, parecem saudáveis, mas, na realidade, estão alimentando o fogo. A primeira armadilha é o que eu chamo de paradoxo da resistência. Há décadas nos dizem que precisamos nos exercitar constantemente para perder peso. É por isso que você vê pessoas correndo por 1 hora todas as manhãs ou passando 45 minutos no elíptico. Elas suam e dão duro, mas, biologicamente falando, elas estão sinalizando uma emergência crônica e subjacente. Do ponto de vista evolutivo, os humanos caminhavam longas distâncias em busca de comida e davam tiros curtos de corrida para escapar do perigo. Nós não corríamos em um ritmo moderado por 1 hora todos os dias. Quando você pratica esse treinamento de resistência crônico de intensidade moderada, o seu corpo percebe isso como uma longa jornada sem comida. Ele aumenta o cortisol para mantê-lo em movimento. Se você faz isso todos os dias, sem a recuperação adequada, esses níveis de cortisol nunca caem. O resultado é a perda muscular. O cortisol decompõe o tecido muscular para convertê-lo em energia. Quando você perde músculos, a sua taxa metabólica cai. Você queima menos calorias em repouso. Ao mesmo tempo, esse cortisol elevado empurra o armazenamento de gordura diretamente para a área visceral. Você está literalmente queimando o seu motor, os músculos, para armazenar mais combustível, gordura abdominal. Você fica menor, mais flácido e metabolicamente mais lento. A balança pode até descer, mas a sua composição corporal piora. Depois, há a armadilha do jejum competitivo. O jejum é uma das ferramentas mais poderosas que temos para a longevidade. Mas, imagine enviar uma equipe de limpeza para um prédio que está em chamas. É exatamente isso que acontece quando você combina um jejum agressivo com um estilo de vida estressante. Se você dorme 5 horas por noite, corre de um lado para o outro em um trabalho de alta pressão e depois força o seu corpo a ficar 24 horas sem nutrientes, você não está reiniciando o seu sistema. Você o está fazendo entrar em colapso. O seu corpo percebe a falta de energia ingerida como a confirmação de uma situação de fome. O estresse do jejum se soma ao estresse da sua vida. Em vez de queimar gordura, a sua tireoide desacelera. A sua energia cai rapidamente e o seu corpo se apega a essa gordura visceral, porque é a única rede de segurança que lhe resta. Quando o estresse do jejum faz o cortisol subir tanto a ponto de o fígado liberar glicose, você anula os benefícios. Isso nos leva à terceira armadilha, o alarme noturno. Você pode passar 8 horas na cama, mas está realmente em um estado de descanso? Se você acorda às 3h10 da manhã com os pensamentos a mil, isso é um evento hipoglicêmico. Enquanto você dorme, o seu açúcar no sangue cai. Se ele cair muito rápido, o seu cérebro detecta uma ameaça e aperta o botão de pânico. Suas glândulas adrenais liberam adrenalina e cortisol para acordar o fígado e liberar glicose. Você vivencia uma reação de luta ou fuga no meio dos seus sonhos. Você perde o sono profundo, no qual os hormônios do crescimento, seus principais hormônios de queima de gordura, são liberados. Em vez disso, você acorda inchado, enquanto o armazenamento de gordura abdominal funciona a todo vapor. Como escapamos dessa prisão? Precisamos enviar sinais de segurança. Primeiro, substitua o treinamento de resistência crônico por uma limpeza metabólica. Uma caminhada rápida de 10 a 15 minutos imediatamente após as refeições. Isso usa os seus músculos como um dreno de glicose e reduz o açúcar no sangue, sem a necessidade de um aumento maciço de insulina. Segundo, enfrente a crise noturna com uma âncora de segurança estratégica, uma pequena quantidade de mel cru e uma pitada de sal marinho antes de dormir. O mel fornece glicogênio hepático
para que o cérebro não entre em pânico, e o sal reduz a adrenalina. Terceiro, utilize a intensidade em microdoses. Tiros curtos de corrida de 15 segundos, uma ou duas vezes por semana. Isso aumenta o hormônio do crescimento em até 400%, o que queima a gordura visceral sem causar estresse crônico. Quarto, ao comer, priorize a proteína. Busque consumir 1 grama de proteína por libra do seu peso corporal ideal para sinalizar abundância ao seu corpo. Por fim, utilize a vitamina G, a gratidão consciente. Tirar 60 segundos para sentir uma apreciação genuína libera ocitocina, que desativa quimicamente o cortisol. Você não está lutando contra um problema matemático de calorias. Você está desatando um nó hormonal. A sua gordura abdominal é um sintoma de um corpo em estado de alerta máximo. Quando você reduz a ameaça, o corpo desativa os mecanismos de defesa. A gordura visceral começa a se mobilizar. A energia retorna e aquela cintura teimosa finalmente começa a ceder. Você já notou esses sinais de estresse na sua própria vida? Se esta história mudou a forma como você enxerga a gordura teimosa e os sinais ocultos do seu metabolismo, por favor, inscreva-se e curta o canal. Nós revelamos a história biológica e as verdades que foram enterradas sob conselhos desatualizados. Comece hoje mesmo a plantar as sementes para um futuro mais saudável. O próximo tesouro de conhecimento será revelado em breve.